Mariana olhava fixamente para a tela do notebook. Os neros vermelhos piscavam na planilha financeira. Eles representavam os prejuízos assustadores do terceiro trimestre. Aqueles neros eram honestos. Eles contavam a verdade nua e crua. Infelizmente, o mesmo não podia ser dito das pessoas que estavam do outro lado da divisória de vidro do escritório. O negócio da família Santos prosperava na réia de logística há 20 anos. A sede ficava em um prédio espelhado na movimentada Avenida Faria Lima, o corão financeiro de São Paulo. Mas nos últimos 6 meses, algo estava profundamente errado. A empresa parecia sangrar dinheiro de forma inexplicável. Mariana respirou fundo e tomou um gole do seu café frio. Ela esfregou os olhos cansados. Mariana, vem aqui agora. A voz autoritária do seu sogro ecoou pelo ambiente aberto do escritório. O tom de Dr. Santos não aceitava recusas. A mulher pegou a pasta pesada com os relatórios impressos. Ela caminhou a passos lentos em direção à sala da presidência. Atrás do vidro fundo, ela podia ver as silhuetas reunidas. Ela estava o próprio Thor, com sua postura arrogante de sempre. Ao lado dele, sentava sua esposa, Luciana. E no canto do sofá, estava Diogo, o marido de Mariana. O conselho familiar estava reunido em sua totalidade. Sente logo, ordenou o sogro. Ele nem sequer levantou os olhos da tela do celular. Sim, Marcelo, NS, vamos resolver tudo. Fique tranquilo. Sexta-feira o dinheiro está na conta, sem o menor problema. Mariana sentou na ponta da poltrona de couro escuro. O material frio fez ela se encolher um pouco. Durante anos trabalhando como diretora financeira na empresa de logística da família do marido, ela nunca conseguiu se sentir em casa. Ela era a nora, a intrusa. Diogo sempre jurava que era apenas impresso dela. Ele dizia que os pais a amavam. Mas as atitudes dirias provavam o contrário. Preste atenção, Mariana. Thor finalmente guardou o telefone no bolso do palete caro. NS, temos uma oportunidade excelente nas mãos. Trata-se de um contrato gigantesco com a Rota Norte para o transporte de equipamentos médicos pesados et Manaus. NS, podemos lucrar cerca de 30% quidos em apenas 6 meses. Luciana concordava com a cabeça freneticamente. A sogra parecia uma daquelas bonecas de mola de painel de carro. Ela sempre apoiava o marido em tudo, independentemente do absurdo da proposta. Diogo, por sua vez, continuava de cabeça baixa. Ele parecia extremamente interessado em examinar as próprias unhas, evitando qualquer contato visual com a esposa. Eu estudei a fundo essa proposta comercial durante o final de semana inteiro. Mariana começou a falar com muita cautela. Existem muitos pontos obscuros nesse contrato. As condições de pagamento antecipado só completamente fora do padrão do mercado logístico brasileiro. E praticamente não existem garantias legais de que receberemos o valor total. E que tipo de garantias você acha que NS precisamos ter? Thor levantou uma sobrancelha, demonstrando sua irritação imediata. O Marcelo me ligou pessoalmente hoje cedo. NS, trabalhamos juntos desde a década de 90. Eu conheço o cara. Eu confio plenamente nele. Aquesto não confia na pessoal, Thor. Aquesto que os neros simplesmente não batem. Eu analisei os dados financeiros, Mariana respondeu com a voz calma, mas firme. Se eles não cumprirem as obrigas contratuais, NS, vamos perder cerca de 80 milhões de reais. Isso representa todo o nosso lucro acumulado durante o ano inteiro. NS, podemos falir. Mariana, minha querida, a sogra Luciana resolveu entrar na conversa com seu tom falsamente doce. Você sempre foi uma pessoa muito cautelosa. Cautelosa é demais, eu diria. No mundo dos negócios, NS, precisamos ter a coragem de assumir riscos. O risco precisa ser calculado e razoável. Este risco não, rebateu Mariana, olhando diretamente para a sogra. E aqui no cu? O sogro bateu com a mão espalmada na mesa de vidro. Ele não fazia a menor questão de esconder sua fria. Você acha que conhece o mercado logístico melhor do que o Marcelo? Você acha que sabe mais do que eu, que construíste emprego do zero?
Eu conheço a Matentica, Mariana respondeu em um tom baixo, mantendo a postura profissional. E eu conheço as demonstrais financeiras da Rota Norte. Eles estão passando por graves problemas de liquidez. Eles não têm dinheiro em caixa. Diogo finalmente decidiu levantar a cabeça e participar da reunião. Pai, talvez a gente devesse escutar o que ela este dizendo. A Mariana entende muito bem dessa parte dos neros. Entende muito bem. Thor deu uma risada curta e cheia de deboche. Todo mundo acha que entende de planilhas de computador. Mas na vida real, no mundo dos negócios de verdade, as coisas funcionam com suor e saliva, não com esses gricos coloridos. Mariana sentiu um aperto familiar e doloroso no peito. Era sempre a mesma estria. Quando ela sugeriu otimizar os custos absurdos com a manutenção da frota de caminhos, Thor disse que ela não entendia a complexidade mecânica. Quando ela insistiu em fazer uma auditoria rigorosa nos fornecedores de combustível, foi chamada de paranica e desconfiada demais. Quando ela pediu para adiar a compra de um novo galpo em Guarulhos por falta de capital, Thor disse que ela pensava de forma muito pequena. Thor, por favor, me dê apenas 2 dias. Eu me comprometo a preparar uma análise detalhada e profunda de todos os riscos envolvidos. Eu posso calcular TRS sem rios diferentes de viabilidade econômica. Vok não precisa calcular absolutamente nada. O sogro se levantou da cadeira, projetando sua sombra sobre a mesa. A minha decisão J foi tomada. O martelo este batido. Quero que Vok prepare toda a documentação de liberal financeira para a mãe de mãe, sem falta. Eu não posso fazer isso. Um silcio pesado e sufocante tomou conta da sala da presidência. O som da chuva batendo nas janelas de vidro parecia subitamente muito alto. Luciana abriu a boca em choque, mas não conseguiu emitir nenhum som. Diogo arregalou os olhos e encarou a esposa com desespero. O que foi que Vok acabou de dizer? Thor perguntou lentamente, apertando os olhos. Eu disse que não vou preparar nenhum documento para liberar fundos para uma transal que vai levar esta empresa à ruína absoluta. Isso vai contra todos os meus princípios ticos e profissionais. Seus princípios? A voz do sogro subiu vários tons, beirando a histeria. O rosto dele ficou vermelho como um tomate maduro. E quem que coloca comida no seu prato? Quem foi que comprou aquele apartamento chique em Pinheiros para Vok morar? Quem pagou o seu carro importado? Quem foi que tirou Vok daquele escritóriozinho de contabilidade medíocre onde Vok trabalhava por uma misria de saurio? Mariana manteve o olhar firme, embora suas mãos estivessem tremendo debaixo da mesa. Thor, se a minha postura profissional não te agrada, o problema é seu. Eu não vou assinar a minha própria centena de destruir o profissional. O homem mais velho perdeu completamente o controle de suas emoções e da sua compostura. A porta da rua serventia da casa. Ponha-se daqui para fora agora mesmo, sua fracassada ingrata. Ninguém, absolutamente ninguém nesta empresa, tem a alcia de me contrariar. Muito menos Vok. Se Vok tem a iluso de que uma funcionaria insubstituível, Vok este redondamente enganada. Vok no ninguém. Vok no passa de uma garota abusada que teve sorte de casar com o meu filho. Mariana virou o rosto e olhou para o marido. Ela esperava, mesmo que ele no fundo, uma real dele. Qualquer coisa. Um protesto, uma defesa, uma palavra de apoio. Mas Diogo voltou a baixar a cabeça. Ele estudava o padrão geométrico do tapete persa com uma concentral doentia. Ele não fez a menor meno de se levantar ou de defendê-la dos ataques crus do próprio pai. O Thor este coberto de raso, Luciana resolveu jogar mais lenha na fogueira, cruzando os braços sobre o peito. Dentro de uma família, deve reinar a harmonia e o respeito às hierarquias. Mas Vok, Mariana, sempre fez questão de se comportar como uma estranha no ninho. Vok nunca quis pertencer de verdade a esta família. Diogo. Mariana chamou o nome do marido com a voz embargada. Ela ainda nutria uma última esperança de que o homem com quem dividia a cama HTRS anos fosse agir como um parceiro de verdade. Ele levantou os olhos lentamente. O olhar dele transbordava covardia, submisso e uma pena apática. Mariana, meu amor.
Talvez seja melhor Vok simplesmente abaixar a cabeça e concordar dessa vez. É-se um contrato. Um silcio sepulcral retornou ao ambiente. Do lado de fora da sala, os outros funcionários fingiam estar freneticamente ocupados com suas planilhas e telefonemas. Mas Mariana sabia que a estica do escritório não era perfeita. Todos ali fora tinham escutado a humilhar plica. Ela sentia o peso dos olhares curiosos e fofoqueiros queimando a sua nuca atrás do vidro. Este bem, ela respondeu com uma frieza que surpreendeu Et a si mesma. Ela levantou o queixo, reunindo toda a sua dignidade. Eu vou embora. Eu não preciso passar por isso. Vitor abriu um sorriso largo. Seus olhos brilhavam com o triunfo maligno de quem havia dobrado a vontade de algum. Muito bem. Que garota inteligente. Pelo menos Vok sabe o seu lugar. Eu estou pedindo demissão hoje. Neste exato minuto. Ah, mas não vai mesmo. O sogro recostou-se na cadeira de couro, balanando a cabeça com ar de superioridade. Vok vai cumprir o seu aviso prévio de 30 dias como manda a lei. Vok se sai daqui oficialmente quando eu encontrar um substituto decente para limpar a sua baguna. Et Vok vai trabalhar normalmente, cumprindo o seu horário. Vok vai preparar os documentos da Rota Norte amanhã cedo. Vok vai entregar todos os relatórios fiscais no prazo. E preste muita atenção. Se eu sentir o menor cheiro de sabotagem da sua parte, eu vou te demitir por justa causa. Eu vou destruir a sua carteira de trabalho e a sua reputação no mercado financeiro inteiro. Eu garanto que Vok não consegue emprego nem como caixa de supermercado nesta cidade. Mariana balanou a cabeça em concordância. Ela esperava uma chantagem baixa como aquela. Ao longo dos anos trabalhando sob o comando autoritário de Vitor, ela havia mapeado cada traço sombrio do caráter daquele homem. Ela conhecia a crueldade dele muito bem. Entendido. O recado este dado. Tenham todos um excelente dia. Onde Vok pensa que vai? O expediente ainda não acabou. Eu estou no meu rio de almoço. E isso um direito garantido por lei. Mariana pegou sua bolsa de couro sobre a mesa, virou as costas e saiu da sala da presidência caminhando a passos firmes. Ela não olhou para TRS nem por um segundo. Ela atravessou o corredor do escritório sentindo o corão bater na garganta. O café do outro lado da rua estava agradavelmente vazio. O clima chuvoso e frio de São Paulo havia afastado os clientes das mesas externas. Mariana pediu um cappuccino bem quente e escolheu uma mesa isolada perto da grande janela de vidro. Ela precisava desesperadamente organizar o turbilhão de pensamentos em sua mente. Ela precisava traçar planos concretos. Ela precisava entender como iria reconstruir a própria vida, que acabará de desmoronar como um castelo de cartas mal feito em uma tarde de terça-feira. Mariana. A voz chorosa do marido soou logo atrás de sua cadeira. Ela fechou os olhos por um segundo, buscando paciência. Finalmente te achei, ele disse. Diogo puxou a cadeira com fora e se jogou no assento de frente para ela. Ele soltou um suspiro profundo e drântico, esfregando o rosto com as duas mãos. Por que Vok teve que ser tão teimosa? Vok sabe como o meu pai. Ele se perdeu a cabeça por um momento. Ele estava estressado com os prazos. Ele não falou nada por maldade, foi no calor do momento. Peã alguma coisa para beber ou levante e vem embora daqui. Eu não quero escutar as suas desculpas esfarrapadas. Mariana, por favor, o que deu em Vok hoje? Ele se inclinou sobre a pequena mesa de madeira, tentando segurar as mãos da esposa. Ela puxou as mãos rapidamente. Grande coisa, Vox bateram boca. Isso é absolutamente normal dentro de uma empresa familiar. Minha mãe e meu pai brigam aos gritos toda semana por causa de rotas de entrega e depois fazem as pazes no jantar. O nosso jeito de trabalhar. A diferença crucial aqui é que eu não sou a sua mãe. Eu sou uma profissional técnica contratada. E eu sou a sua esposa. Ou pelo menos achava que era. Eu entendo que Vok ficou magoada, amor. Eu juro que entendo. Mas as coisas vão se acalmar. Confia em mim. Vok não precisa sair da empresa. Daqui a uma semana meu pai esquece tudo isso,
Vok pede desculpas pela teimosia, e a vida volta ao normal. Vok continua no seu cargo, ganhando seu excelente saurio. Eu acho que essa sada mais inteligente para todos NS. Mariana encarou o marido em Sil por longos segundos. Ela observou os cabelos castanhos claros, os olhos amendoados, os traços suaves e infantis do rosto dele. TRS anos atrás, no início do namoro apaixonado, ela achava aquela suavidade encantadora. Ela via bondade onde, na verdade, essa existia frouxido. Agora, sentada naquele café, a única coisa que ela conseguia enxergar era a mais pura e nojenta fraqueza. Diogo, me responde com sinceridade. Vok realmente estido ou Vok apenas finge muito bem? Sobre o que exatamente eu venho reclamando com Vok, chorando na nossa cama, durante os últimos 6 meses inteiros? Sobre o cu. O marido piscou os olhos rapidamente, demonstrando uma confuso genuna e irritante. Ah, sobre o meu pai, eu acho. Sobre o jeito explosivo que ele administra os caminhos e os funcionários. No apenas sobre o jeito explosivo. Sobre como ele se comporta perto das mulheres do escritório. E sobre como ele se comporta comigo em particular. Diogo ficou repentinamente mudo. A cor sumiu do rosto dele. Ficou evidente que ele sabia perfeitamente bem de qual assunto espinhoso ela estava falando. Mariana, pelo amor de Deus, isso é uma grande bobagem da sua cabeça. Voceste exagerando coisas pequenas. Bobagem? Mariana se inclinou para a frente, abaixando o tom de voz para que o garoto escutasse, mas destilando veneno em cada sílaba. Quando seu pai me chama na sala dele e pede para eu ir conversar sozinha com aquele nojento do Marcelo Peixoto. Quando ele manda eu usar uma saia mais curta, pede para eu dar um sorriso mais sedutor e diz que eu preciso jogar o charme feminino para conseguir descontos. Vok acha que eu sou cega? Vok sabe muito bem que ele conta vantagens para os outros diretores sobre como a esposa do filho tem um corpo apetitoso. Isso bobagem para Vok? Ele é um homem de outra geral, Mariana. Ele tem a mente aberta, ele se faz piadas infelizes de velho. Ele não pensa antes de falar, não tem maldade nas palavras dele. Ah, não tem maldade? E quando o maravilhoso cliente Marcelo Peixoto tentou passar a mão na minha perna debaixo da mesa durante a festa de fim de ano da empresa? Isso tão foi falta de maldade? Isso tão ser de outra geral? O marido ficou com as bochechas vermelhas de vergonha e desviou o olhar para a rua chuvosa. Vok nunca me contou os detalhes de como foi essa estria direito. Eu não sabia que tinha sido assim tão grave. Seja homem uma vez na vida e pare de mentir para mim. Eu te contei exatamente o que aconteceu chorando no carro, voltando daquela maldita festa. Não tente distorcer os fatos. O que foi que Vok me respondeu naquela noite, Diogo? Olha bem nos meus olhos e repete. Eu não lembro exatamente as palavras. Faz muito tempo. Eu lembro. Eu lembro de cada letra. Vok disse, o cara bebeu demais e tentou me aproximar, com quem não acontece um deslize. O que importa de verdade é que ele assinou aquele contrato gigantesco de transporte marítimo para o Porto de Santos. Faz parte do jogo corporativo. Eu nunca diria algo tão absurdo. Eu não falei com essas palavras. Vok falou exatamente assim. Letra por letra. E depois Vok ainda teve a coragem de acrescentar que um sorriso simpático da minha parte não mataria ninguém e ajudaria os negócios da família a crescerem. Os dois ficaram em um silêncio absoluto. A tenso na mesa era Pauvel. Ali fora, a garoa fina e constante de outubro continuava a castigar a cidade de São Paulo, criando poas escuras no asfalto. Mariana, Diogo murmurou com a voz falhando. Eu juro por tudo que mais sagrado que eu não queria te machucar. Eu queria evitar um conflito maior na família. Talvez eu tenha entendido a situação de forma errada na poça. Eu fui insensível. E agora? Voceste entendendo direito agora. Estou. Eu vejo que Vok sofreu. Mas Vok precisa entender o meu lado também. Vok me coloque em uma posição impossível. Trata-se da minha família, Mariana. Só os meus pais. O meu sangue. A empresa leva o meu sobrenome. E eu?
Eu sou o cu nessa estria toda? Eu sou apenas a peã decorativa da sua casa. Vok também a minha família. Mas Vok não pode exigir que eu inicie uma guerra civil contra o meu próprio pai por causa de alguns mal-entendidos e piadas de mau gosto. Ele me deu tudo o que eu tenho na vida. Mariana tomou o último gole do seu café amargo. Ela colocou a xara de porcelana sobre o pires com um leve baque. Diogo, vá embora. Eu preciso ficar sozinha agora. Eu preciso pensar com muita clareza. Não me ligue e não me mande mensagens até eu voltar para casa. Mariana, por favor, vamos conversar como adultos. Não me ligue, ela repetiu a ordem de forma cortante. Ela levantou, pagou a conta no balcão e saiu caminhando sob a chuva, deixando o marido sozinho com sua própria covardia. Nas 2 semanas seguintes, o clima no escritório era insuportável. Mariana trabalhou de forma robótica. Ela cumpria suas obrigações de maneira metódica e gelada. Ela preparou todas as dezenas de páginas de documentos financeiros referentes ao contrato desastroso da Rota Norte. Ela sabia perfeitamente, por sua vasta experiência contínuo, que aquela operação levaria a empresa a uma catástrofe fiscal iminente. Mas ela fez exatamente o que foi mandado. O sogro andava pelos corredores estufando o peito como um pavo vitorioso. O contrato foi assinado com grande pompa. O primeiro pagamento foi depositado na conta da empresa. Presta atenção, Diogo, Thor gritava do meio da sala para que todos os funcionários escutassem. A sua esposa uma medrosa cnica. Ela treme diante de qualquer desafio. No mundo dos negócios, quem não tem coragem de arriscar, morre de fome na sarjeta. Mas Mariana não estava focada apenas em terminar suas tarefas de rotina burocrática. Durante as noites chuvosas, no silêncio perturbador do escritório vazio, ela decidiu fazer uma verdadeira devassa. Ela abriu pastas e arquivos de rede aos quais nunca prestou muita atenção antes. Como diretora financeira, ela sempre cuidou das planilhas de gastos operacionais e impostos diretos. Mas agora, movida por uma intuição perigosa, ela decidiu cavar mais fundo nos registros ocultos do servidor da empresa. O que ela descobriu nas madrugadas solitárias fez seu estômago revirar de nojo. Aquelas pastas digitais revelaram uma realidade estarrecedora. Nos últimos 2 anos, a Transporte Santos operava em 2 frentes muito distintas. Existiam inúmeros documentos que nunca passaram pela sua mesa de aproval. Eram notas fiscais frias, carimbadas com a assinatura digital do seu marido, Diogo. Elas detalhavam em portais milhonias de produtos eletrônicos e materiais ricos oriundos da CIA. As mercadorias entravam pelo pasatraus de rotas clandestinas, burlando a alfândega e desviando milhas e impostos federais. Havia contratos de fachada para transporte de cargas fantasmas que sequer possuam autorizal da vigilância sanitária. Ao disso, ela encontrou dezenas de transferências bancárias suspeitas, enviando pequenas fortunas para contas obscuras de empresas laranjas registradas em paraísos fiscais no Caribe. Todo esse esquema colossal de lavagem de dinheiro e contrabando passava diretamente debaixo do seu nariz. Ela era diretora financeira, a responsável legal pelos dinheiros limpos, enquanto eles operavam um emprego criminal pelas suas costas. Mariana estava sentada em sua sala, iluminada apenas pelo brilho azul do monitor. Eram quase 8 horas da noite de uma quinta-feira. Ela analisava minuciosamente um contrato fraudulento de importal de respiradores hospitalares, quando a porta abriu devagar. A figura de Luciana, sua sogra, apareceu no batente da porta. Mariana, minha nora querida. Trabalhando tô tarde de novo? Luciana entrou na sala exibindo um sorriso plástico e conciliador. Ela exalava um perfume doce e enjoativo de grife. Ser que NS no deveramos sentar e conversar de corão aberto? NS no precisamos continuar com essa guerra fria. Vou ainda este guardando um goa da exploso do Thor? Olhe, eu como mulher te entendo perfeitamente. Vou tem toda a razão em ficar chateada. O meu marido um homem de sangue quente, ele tem um temperamento muito explosivo. Ele fala grosso, ele xinga, mas ele tem um corão de ouro. NS somos uma família acima de tudo. E a família precisa encontrar pontos de equilíbrio e fazer concessos. Mariana não tirou os olhos da tela do computador. Luciana,
o meu aviso preview termina exatamente em 14 dias. Eu estou indo embora desta empresa. Exatamente sobre esse assunto que eu vim conversar. A sogra puxou uma cadeira e sentou-se bem de frente para a mesa de Mariana. Ela se inclinou para a frente, baixando o tom de voz para um sussurro conspiratório. E se NS fizermos uma proposta irresistível para Vogue continuar aqui conosco? Uma proposta formal de reteno de talentos. NS podemos dobrar o seu salário atual, garantir bônus trimestrais e dar a Vogue poderes absolutos na diretoria financeira. Mariana levantou uma sobrancelha, fingindo curiosidade. Isso realmente muito interessante. E o que foi que mudou de forma toda estica na cabeça do doutor para ele me oferecer o dobro do salário 2 semanas depois de me chamar de fracassada? Luciana ajeitou o colar de prolas, visivelmente desconfortável com a pergunta direta. O doutor um homem maduro o suficiente para admitir quando comete um pequeno erro de julgamento. E sobre aquele bendito contrato da Rota Norte? A sogra olhou para os lados, como se as paredes de vidro tivessem ouvidos. Parece que as suas suspeitas estavam corretíssimas. O safado do Marcelo Peixoto está armando alguma coisa muito suja contra a ANS. O prazo para o depósito da segunda parcela do pagamento venceu há 5 dias. O dinheiro não entrou. Ele parou de atender as ligações do doutor. O escritório deles em Manaus está fechado e vazio. Mariana concordou com a cabeça lentamente. Era exatamente o cenário catastrófico que ela havia desenhado e previsto em suas planilhas de risco. Ou seja, a empresa de Vox est prestes a perder um prejuízo imediato de 8 milhões de reais em caixa. Pode ser que sim, infelizmente. Mas no fim do mundo. NS somos fortes. Luciana forou um sorriso otimista que não alcanou os olhos assustados. Mas o Thor me garantiu que, se vou aceitar a nossa proposta e ficar para arrumar essa baguna financeira, ele este disposto a fazer um pedido de desculpas formal na frente de toda a equipe a mãe de mãe. E qual a opinião do Diogo sobre essa oferta generosa? Ah, o meu menino este pulando de alegria com a ideia. Ele sempre diz que foi a profissional financeira mais brilhante e inteligente que ele já conheceu na vida. Mariana teve que morder a parte interna da bochecha com fora para não soltar uma gargalhada estrica bem ali. A profissional financeira mais inteligente do mundo, que passou TRS anos inteiros cega para um esquema milionil de contrabando operando no servidor da própria sala. A sua ingenuidade em acreditar na honestidade da família do marido quase custou a sua liberdade. Sabe de uma coisa, Luciana? Eu vou pensar seriamente na proposta de Vox durante esta noite. Mas, se eu decidir ficar, eu vou exigir garantias inquebráveis de que eu nunca mais serei tratada daquela forma e que nenhuma transação financeira será escondida de mim. Garantias? Claro, justo. O que exatamente vou quer colocar no papel? Eu quero um chimo de acesso administrativo ao sistema bancário e aos servidores ocultos da empresa. Acesso irrestrito e absoluto. Eu também exijo um poder de veto irreversível sobre qualquer negocial ou contrato que eu julgar suspeito, sem excessos. E, por fim, eu quero uma reunião de portas fechadas com toda a família para discutir regras claras sobre a transparência do nosso trabalho conjunto. A sogra concordou freneticamente com a cabeça, com os olhos brilhando de alvio por ter convencido a nora. Mas claro que sim. Tudo o que vou pedir ser concedido. O doutor vai assinar qualquer termo que vou redigir. NS precisamos da sua mente brilhante cuidando do nosso dinheiro, Mariana. Quando a sogra finalmente saiu da sala e o som dos seus saltos desapareceu no corredor, Mariana voltou sua ateno para as planilhas de lavagem de dinheiro. Agora tudo fazia um sentido perfeito e doentio. Ela compreendia exatamente o motivo do desespero repentino da família para amá-la na diretoria. Sem a assinatura e o controle meticuloso dela para maquiar os buracos do caixa oficial, a empresa afundaria rapidamente no caos absoluto, especialmente com o rombo gigantesco provocado pelo calote da Rota Norte. Eles precisavam de um bode expiatório perfeito para assinar os balanos maquiados. Eles precisavam dela. Diogo chegou ao apartamento deles em Pinheiros por volta das 10 da noite. Ele parecia ter envelhecido 5 anos em um único dia. Ele tirou o palete amassado e jogou no sofá com um suspiro de exausto. Seu rosto estava cinzento e com olheiras profundas.
Como foi o dia hoje? Mariana perguntou em um tom casual. Ela estava sentada na mesa de jantar, digitando intensamente em seu notebook pessoal. Um inferno completo. Um desastre incalculável. Aquele desgraado do Marcelo simplesmente evaporou do mapa. Desapareceu como fumar. Os telefones estão mudos, os e-mails voltam com erro, e os advogados disseram que a sede da empresa dele foi esvaziada durante a madrugada. Entra o rombo no caixa de 8 milhões reais ou vai chegar na casa dos 80 milhões em multas por quebra de contrato de transporte. Ainda não conseguiram calcular o estrago total. Ainda estamos no escuro total. Não sabemos a extenso do problema. Talvez a gente consiga acionar algum seguro ou achar uma brecha legal para recuperar parte do dinheiro investido. O meu pai passou a tarde inteira trancado em ligais com a equipe jurídica e com alguns contatos políticos que ele tem. Mariana salvou os arquivos confidenciais que estava copiando, removeu o pendrive com cuidado e fechou a tampa do notebook com um estalo seco. Diogo, a Somi foi na minha sala hoje noite. Eles estão me implorando para cancelar a demissão. Eles me ofereceram o dobro do saurio para eu ficar e assumir a presidência financeira de verdade. Srio. O marido levantou a cabeça rapidamente, e os olhos dele se iluminaram com uma fagulha de esperança infantil. O alvio em sua voz era apático. Mariana, meu amor, isso maravilhoso. A melhor notícia do dia. Isso significa que meu pai finalmente reconheceu o seu valor. NS, vamos superar essa crise juntos. Eu disse a ela que aceito ficar. Mas apenas sob condições muito estritas. E quais condições você pediu? Pode falar, eu conveno ao meu pai a aceitar qualquer coisa que você quiser. Acesso total, irrestrito e incondicional a absolutamente todos os registros, servidores e contas ocultas da empresa. Sem nenhum segredo. Sem nenhuma pasta bloqueada por senha da diretoria. Diogo paralisou no meio da sala. O sorriso dele morreu instantaneamente. O sangue drenou do seu rosto, deixando-o pálido como um cadáver. Ele engoliu em seco. Do que exatamente você está falando, Mariana? Eu estou falando que eu quero entender detalhadamente o motivo pelo qual a diretora financeira não enxerga metade das operações reais da própria empresa. Eu quero saber por que existem centenas de documentos no servidor que nunca passaram pelas minhas mãos e pela minha aproval. Mariana, amor. Você se confundindo. Isso tudo, só apenas questões burocráticas do dia a dia. Detalhes operacionais sem importância. Importar existenticas de equipamentos médicos sem a licença da Anvisa, só detalhes operacionais? Transporte rodoviário de cargas não declaradas cruzando fronteiras no meio da madrugada? Pagamentos milhões para dezenas de empresas de fachada abertas em paraísos fiscais usando contas abertas no nome do zelador do PDIL? Tudo isso apenas o dia a dia da logística? O marido precisou se apoiar no encosto do sofá para não cair. As mãos dele tremiam visivelmente. Você não entende como o mercado funciona neste país, Mariana. Todo grande empresário no Brasil trabalha com uma margem de manobra assim. A carga tributária criminosa. Impossível sobreviver no mercado logístico sendo 100% limpo. Se NS não fizermos isso, os nossos concorrentes engolem a gente vivos em 6 meses. Talvez todo mundo trabalhe assim. Mas as assinaturas eletrônicas que autorizam o descaminho e a lavagem de dinheiro pertencem unicamente a você e ao seu amado pai. Mariana, tenta me entender. Eu nunca quis te colocar no meio dessa sujeira toda. Vou como uma mulher muito correta, tica, cheia de princípios morais inabaláveis. NS, fizemos de tudo para te proteger de saber dessas coisas. NS, queremos te blindar dos riscos. Vox queriam me proteger? Ou Vox queriam me usar como um escudo humano e descartável? A diretora financeira honesta e ingnua, que trabalha assinando os relatórios limpinhos e que, no caso de uma investigação policial bater na porta, não sabe de absolutamente nada e leva a culpa por negligência. Diogo baixou a cabeça e encarou o chão de madeira do apartamento. Ele não conseguiu formular uma única palavra de defesa. A vergonha o calou. Mariana cruzou os braços e esperou pacientemente, saboreando a humilhar do marido.
Depois de longos minutos de tortura psicológica, ele finalmente falou com a voz trula. Mariana, as coisas não só como você pensando. NS não somos mafiosos. NS não estamos roubando dinheiro plico de ninguém ou vendendo drogas. NS se transportamos mercadorias muito caras que demoram meses para conseguir liberal legal. O excesso de burocracia governamental, a corrupção nos portos, os fiscais pedindo propina na alfândega. Impossível trabalhar direito. Mas existe uma demanda enorme do mercado por esses produtos. Que tipo de produtos ilegais Vox estou ajudando a contrabandear? Nada de drogas ou armas, eu juro por Deus. Soma que rios mdicos importados da China que não tem registro no Brasil, pis raras para a indústria automobilística, lotes imensos de eletrônicos e celulares sem imposto de importar pago. Tudo mercadoria real, com compradores reais, apenas circulando fora do radar da Receita Federal. Mariana voltou a sentar na cadeira de jantar, sentindo um gosto amargo na boca. O quebra-cabeça estava finalmente montado em sua mente. Um esquema monstruoso de negócios paralelos. Importal cinza. Contrabando corporativo em grande escala. E ela esteve atuando, nos últimos 3 anos, como a principal fachada de legalidade para proteger uma família de criminosos de colarinho branco. De quanto dinheiro sujo NS estamos falando, Diogo? Do que você falando? No CFA de idiota comigo agora. Eu li as planilhas. Quanto dinheiro em SPSI e em remessas ilegais Vox estou movimentando por fora dos balanos oficiais que eu assino? Diogo esfregou a nuca com nervosismo, evitando o olhar perfurante da esposa. Talvez uns 15 milhas de reais líquidos por ano. Talvez bata os 20 milhas em um ano excepcionalmente bom. Eu não cuido dessa contabilidade. Meu Deus do cu! Ela fechou os olhos com fora, sentindo uma dor de cabeça latejante comear nas tomporas. Diogo, você tem clara de que isso crime federal inafável? NS estamos falando de vaso de divisas, lavagem de dinheiro, descaminho, falsidade ideológica e formão de quadrilha. Isso dê anos de preso em regime fechado. Eu sei dos riscos. Eu sempre soube. Mas eu não tive outra escolha. O meu pai me chamou na sala dele e disse que, ou NS dobrávamos o esquema de Caixa 2, ou a empresa declarava falsia e demitiria 500 famílias no MS seguinte. E Vok, como um cachorrinho obediente, simplesmente aceitou virar um criminoso. Eu não podia dizer no para ele, Mariana. Ele o fundador de tudo isso. Ele o meu pai. O sangue do meu sangue. Ah, ele vem de novo com essa mesma conversa doentia e repetitiva. A minha família, o meu pai heróico, a minha pobre-me. E onde que eu entro nessa sua lealdade familiar tolinda? Por que a sua esposa não foi consultada antes de ser colocada em risco de ir parar em um presídio federal? NS se queramos te manter limpa e segura. Olha o seu estado emocional agora. Olha como Vô passou mal por causa de uma simples suspeita de fraude naquele contrato da Rota Norte. Imagine se eu te contasse que a empresa opera 20 milhas de reais em fraudes por ano? Vô que ia surtar. Nos dias que se seguiram aquela confissão perturbadora, Mariana continuou a desempenhar o seu papel de funcionária exemplar. Ela cumpria suas horas, tomava café com os colegas, respondia e-mails. Mas, em paralelo, ela trabalhava como uma máquina calculista. Ela copiou meticulosamente cada gigabyte de provas documentais do servidor oculto da empresa. Ela arquivou e-mails comprometedores, transferências fantasmas, planilhas de propina e as assinaturas digitais do sogro e do marido. O final da semana, o pendrive escondido em sua bolsa continha um mapa completo da organização criminosa operada pela família Santos. Na sexta-feira de manhã, Dr. Santos a chamou em sua sala. Ele estava sentado atrás de sua mesa de mogno imponente, com uma expresso dura como pedra, fumando um charuto caro. E a garota genial J tomou a sua decisão final? Vô vai ficar e ganhar o seu aumento ou vai continuar com aquele chilique de criana mimada? Eu decidi ficar, Mariana respondeu com uma voz glida e controlada. Muito bem. Vô finalmente usou o crebro. Sendo assim, a partir de segunda-feira NS renegociamos os termos.
Sob a condil inegociável de total e absoluta transparência sobre cada centavo que entra e sai de todas as contas corporativas e ocultas. De que diabo de transparência invisível vou este falando agora? O sogro fechou a cara, esmagando o charuto no cinzeiro com fora bruta. Eu estou falando do negocio paralelo, Vitor. Eu sei de tudo. Eu sei do descaminho, da lavagem de dinheiro, das contas caribenhas, dos subornos na Receita Federal e da importal de mercadorias não licenciadas. O homem mais velho ficou paralisado como uma estua. Ele perdeu o fôlego por um segundo e afundou lentamente na poltrona. Ele olhou para o nada. O idiota do Diogo abriu a boca para Vok, não foi? Aquele frouxo imbecil. Não tem a menor importância como a informal chegou a mim. O fato que eu tenho todas as provas disso nas minhas mãos, e se eu vou continuar assinando os balanos financeiros e colocando o meu nome e o meu diploma na reta, eu vou controlar absolutamente todos os fluxos de caixa desta empresa a partir de hoje. Mas olha essa ignora atrevida NS temos em casa. O sogro deu um sorriso torto, tentando mascarar o desespero crescente com deboche barato. A menininha resolveu mostrar os dentes e virar chantagista. E se eu disser que não? O que Vok vai fazer? Talvez seja melhor Vok arrumar as suas coisas e ir embora de vez, como a gente combinou naquele dia. A gente rescinde o contrato pacificamente e Vok segue a sua vida na sua tão amada honestidade. Isso J no mais uma opuvlida. Eu vou continuar aqui. E eu vou fiscalizar de perto cada movimento bancário para garantir que tudo seja legalizado o mais rido possível. Fiscalizar? Vok acha que mandem alguma coisa no meu pedido? Ele riu com escrio. Se a minha proteio financeira não for suficiente para agradar o seu ego, Vitor, eu pego a minha bolsa agora mesmo, desço o elevador, pego um ti e vou direto para a sede da Polícia Federal. Eu entrego o pendrive com todas as notas fiscais frias e o dias que gravei. Eu abro o jogo com a Receita Federal e entrego o Vox em uma bandeja de prata. Um silcio tenso e cortante como uma navalha tomou conta da enorme sala de reuniões. Vitor Santos olhava para Mariana com os olhos apertados, avaliando o perigo real que a mulher à sua frente representava. Ele sempre achou que ela fosse fraca. Ele estava mortalmente enganado. Ento isso. Chantagem descarada e pura. Vok exige legalidade e virtude com uma faca no meu pescoço. Chega a ser irnico. Digamos que eu aceite o seu ultimato ditatorial. Vok assume o controle, Vok fiscaliza os balanos. O que mais Vok quer? Dinheiro? Quer um saurio triplicado? Nos garantidos? Eu não sou sua funcionária submissa. Eu quero participar da societria integral. O cu. Exatamente o que Vok ouviu. Eu quero 50% do controle acionário formal da empresa. Com direito a voto decisivo no conselho em cada movimento de negocio. Nada acontece sem a minha assinatura. Vok perdeu completamente o juízo, sua louca? 50% do trabalho da minha vida inteira? Eu não vou te dar nem 0,5%. Quem Vok acha que? Eu sou a diretora financeira que Vox usaram como escudo humano por TRS longos anos, Tor. A minha assinatura e o meu registro profissional estão manchados em documentos fraudulentos sem o meu consentimento. A minha reputal ilibada no mercado foi usada como um papel higiênico pela sua família criminosa. O que eu estou exigindo agora apenas uma pequena e justa compensação pelos danos morais e pelo risco penal que Vox me foraram a assumir. O sogro respirava de forma pesada, quase bufando como um touro encurralado. As veias do pescoço grosso dele pulsavam. E se eu simplesmente mandar Vok para o inferno e recusar esse absurdo? Vô não tem a capacidade de recusar o meu acordo. Porque a única alternativa real que restou para Vox um processo criminal fulminante, a perda total de todos os bens acumulados, o confisco da frota de caminhos e uma pena longa e solitária na penitenciaria de Segurana-Mshima. Vox não aguentaria um MS na cadeia. Antes que Thor pudesse vomitar mais um de seus insultos misginos, batidas violentas ecoaram na porta dupla de madeira da sala. A porta foi aberta com um solavanco brutal. Diogo entrou tropeando nos prípris PS. O rosto do rapaz estava pálido como a cera. Ele suava frio e tremia descontroladamente. Pai,
tem umas pessoas estranhas ali na recepo do prédio. Eles querem entrar de qualquer jeito. Eles disseram que só auditores fiscais especiais e delegados da Receita Federal acompanhados da Polícia Federal. Eles mostraram distintivos e um mandado de busca e apreensão. Eles estão bloqueando a porta de vidro do saguão. Dr. Santos paralisou. O charuto quase caiu de sua motrula. Ele virou o rosto lentamente em direção a Mariana. O olhar de Jill dele queimava. Mariana ergueu as mãos em um gesto de rendio. Não olhem para mim. Não fui eu que fiz essa denúncia para as autoridades, ela falou em um tom de voz assustadoramente calmo e frio. Os agentes federais da Fora-Tarefa trabalharam com uma eficiência metídica, silenciosa e devastadora. Eles lacraram computadores, confiscaram arquivos físicos, extraram servidores inteiros da parede e recolheram os telefones celulares de toda a diretoria executiva. Dr. Santos estava afundado em sua cadeira de presidente, completamente destruído. O rosto dele adquiriu uma coloral acinzentada, como se todo o sangue tivesse secado nas veias. A arrogância implacável dele havia desaparecido, substituída por um terror profundo. Em um dos banheiros femininos do corredor, era possível ouvir os soluços desesperados e os gritos agudos de Luciana, que sofria um colapso nervoso enquanto tentava jogar algumas joias no vaso sanitário. Na escadaria de impédio do prédio, cercado por 2 agentes armados, Diogo fumava um cigarro após o outro, chorando como um adolescente assustado com as consequências de seus atos. Mariana foi a última pessoa a ser chamada para interrogatório formal em uma das salas isoladas do escritório. O delegado encarregado da operação a observava com um olhar clínico e penetrante. Ele folheava os documentos de identificar profissional dela. A senhora ocupa a cadeira de diretora financeira oficial desta corporal há quase 3 anos. Correto. Isso correto, senhor delegado. E durante esses 3 anos ininterruptos, assinando balanos e prestando contas aos rugos plicos, a senhora alega que não tinha o menor conhecimento das operações cambiais ocultas e do esquema bilionário de descaminho operado pelo conselho diretor. Absolutamente nada. Eu não tinha nenhum conhecimento técnico sobre essas rotas. Eu era sistematicamente isolada e mantida no escuro sobre qualquer operação paralela. Meu acesso ao servidor era limitado por firewalls impostos pela própria presidência. O delegado continuou analisando o currículo impressionante de Mariana. Entendo a sua verso inicial. E no momento exato em que estamos conversando, qual o seu nível de conhecimento sobre as fraudes? A senhora sabe de alguma coisa agora? Mariana permaneceu em silêncio por 10 longos e calculados segundos. Ela finalmente concordou com a cabeia. Eu fiz algumas descobertas dolorosas nos últimos dias. Eu acessei servidores ocultos por puro acaso, devido a um erro de senha do sistema de TI da empresa. Uma coincidência fantástica. E o que a senhora, como uma profissional idônea, pretendia fazer com o peso dessa informal tão grave em suas mãos? Eu estava reunindo todas as provas documentais de forma silenciosa para levar o material completo ao Ministério Público Federal nesta mesma semana. Eu pretendia exigir a suspensão imediata e irreversível de todas as atividades ilegais sob a ameaça de denúncia formal. O delegado soltou uma pequena risada, carregada de ironia institucional. Suas intenções ficam só admiráveis, senhora Mariana. Muito nobres. Mas, infelizmente, a sua real clica chegou um pouco atrasada para salvar o seu pescoço corporativo. Temos informais robustas e depoimentos de testemunhas provando a existência de um volume monumental de cargas contrabandeadas, ao de evaso de divisas que ultrapassam a sombria marca de 30 milhões de reais em Sonegal pura. Isso configura crimes federais graves de ordem financeira, classificados em escala de dano absurdamente elevado ao sistema econômico nacional. Se a senhora sabia de qualquer parte disso e se omitiu deliberadamente, mesmo que por uma semana, a senhora responder criminalmente por participar na organização criminosa. A sua omissão silenciosa e continua tão considerada um crime federal punvel com recluso em regime fechado. Quando os agentes federais finalmente deixaram o prédio envidrado no meio da tarde, levando dezenas de caixas lacradas repletas de provas documentais e todos os equipamentos eletrônicos estráticos, a família Santos se trancou de forma desesperada e patica na sala da presidência arruinada.
Luciana não conseguia parar de soluçar compulsivamente, apertando um leno de seda sujo de réu contra o rosto desfigurado pelo choro. Dr. Santos encarava o vazio da parede com o olhar perdido de um homem que acabará de ver o trabalho de sua vida virar pé em poucas horas. Diogo, lído como um espectro, tremia da cabeça aos pés e esfregava o telefone celular incessantemente nas palmas suadas das mãos, como se o aparelho fosse um amuleto ungico capaz de salvá-lo da cadeia iminente. Quem foi o desgraçado que armou isso para a NS? Quem foi o Judas que nos denunciou de forma tão covarde para a polícia de forma anima? O patriarca Hector perguntou para a sala silenciosa. A voz dele era apenas um fiapo rouco, destituída de toda a sua arrogância habitual. Eu juro que não imagino. Talvez tenha sido algum dos nossos concorrentes diretos que perdeu a concorrência naquelas licitais manipuladas para as cargas portuárias do MS passado. Diogo arriscou uma opinião com a voz fraca e trula, olhando assustado para o próprio pai. Ou, Deus me livre, ser que algum da nossa própria equipe interna do galpo de armazenamento vazou a informal da chegada das mercadorias sem nota fiscal para as autoridades visando receber aquela recompensa por dencia. Não importa quem apertou o gatilho, Diogo, Mariana interveio na conversa, assumindo o controle da sala com uma frieza cortante. Ela estava de pé, encostada na porta, dominando a cena. O único fato que realmente importa neste exato momento de desastre iminente o que Vox estou dispostos a fazer para evitar dormir no chofrio de uma cela imunda de prisão preventiva ainda esta noite. Todos na sala voltaram os olhares aterrorizados e submissos para a mulher que, poucos dias atrás, eles haviam humilhado publicamente de forma covarde. Vitor, eu imagino que Vox tem os contatos dos melhores e mais caros advogados criminais do Brasil, correto? Aqueles advogados milhões especialistas em livrarem pré-rios de colarinho branco e corruptos da penitenciaria. NS temos os contatos dos melhores do país. Advogados excelentes, o sogro concordou com um movimento lento de cabeça, engolindo em seco com dificuldade. Escutem o que eu vou dizer e gravem cada palavra minha com muita teno na memória, ela falou de forma pausada, ditando as regras de sua própria sobrevivia. Segundo as leis vigentes e a jurisprudência para crimes financeiros contra o Estado, se existir uma colaboral ativa, confisco completa e o ressarcimento absoluto, imediato e voluntário de todo o prejuízo bilionário aos cofres públicos antes mesmo do julgamento oficial ser marcado, os juízes tendem a conceder atenuantes monstruosas nas centenas finais dos rus confessos. Com os advogados certos operando a defesa, e muito dinheiro em espécie para devolver na conta do Tesouro Nacional, altamente provável conseguir o benefício da delau premiada e, num chimo, penas alternativas e prisão domiciliar monitorada por tornozeleira, convertendo os crimes em penas alternativas para rus primeiros. E qual exatamente a sua grande jogada brilhante por TRS desse discurso? O que Voca está sugerindo, Mariana? Vitor perguntou, cerrando os dentes com fora. Eu não estou sugerindo absolutamente nada, Vitor. Eu estou impondo a Nica Condil para salvar as peles sujas de todos Vox. Eu exijo a transferência irrevogável, imediata e absoluta de 100% do capital social e das cotas da Transportes Santos para o meu nome exclusivo, em Cartrio. A empresa passa a ser legalmente minha em sua totalidade, como compensal de danos morais, psíquicos e emocionais irreversíveis que sofri sendo feita de idiota e laranja da família por longos TRS anos de casada. A partir de hoje, eu sou a presidente dona do Imprio. Eu vou conduzir os acordos de leniência financeira pessoalmente, usando os recursos ainda no bloqueados para saldar a vida monstruosa com o governo federal, assumindo o papel heróico de investidor externa Edneia que tomou o controle da administral corrompida. O Diogo poder continuar aqui, como um simples e obediente coordenador de Trego Junior do almoxarifado, contratado com um saurio base de mercado pelo regime legal da CLT, batendo ponto de entrada e saída. Ninguém faz nada sem a minha autorização direta e assinada. Diogo abriu a boca, mas as palavras não são. A expresso dele era a de uma criança que acabará de ser punida severamente. Mariana, meu amor. Voc não pode estar falando sério. Vocast destruindo nosso legado. Vocast nos roubando de forma oficial. O que é isso que Vocast fazendo com a nossa própria casa, com o sacrifício de cadas do meu velho pai? O que eu estou fazendo evitar que toda a nossa maravilhosa família desmorone dentro de uma cela superlotada do presídio da Papuda? Diogo,
ela rebateu com um veneno destilando na voz. Muito fácil brincar de mafioso no ar-condicionado enquanto se bebe uísque caro, nu? Mas agora, a vida real e cruel da justiça bateu de frente com Vox. A alternativa a esta minha proposta total e completa falsia de todos os CPFs de Vox, Leila explica os humilhantes de suas manses de luxo e dos seus adorados carros importados de coleio, ao do confisco absoluto de qualquer bem futuro que sonharem em ter em vida, e um tempo prolongado dividindo marmita atres das grades de ferro com assassinos confessos e sequestradores reais. Façam uma maldita escolha agora mesmo. E que garantia legal real NS temos de que Vocno vai simplesmente fechar a empresa no MS que vem e desaparecer com o resto do nosso capital limpo que sobrar na conta APS pagar as multas do governo federal? Luciana ousou perguntar, ainda tremendo incontrolavelmente, limpando o réu escorrido do rosto empapado. Vocno tem a menor garantia de nada. Mariana sorriu abertamente, encolhendo os ombros de maneira elegante, desfrutando o sabor embriagante do poder que agora emanava dela. Mas, como eu acabei de ilustrar com muita clareza para todos Vox, não existe a luxuosa possibilidade de escolha neste senrio judicial dantesco criado única e exclusivamente pela gancia de Vox. O sil-sil reinou na sala enquanto Tor Santos processava o tamanho da sua destruição e derrota. Após um longo minuto olhando para o teto, ele suspirou profundamente e baixou a cabeça de vez. O império que ele construiu usando o corrupto e fora bruta, e pelo qual ele sacrificava a Tica em prol de lucros e os citos obscenos, finalmente escorregara definitivamente por entre seus dedos velhos. Ele não lutou mais. A guerra acabará ali. E o que exatamente a minha família humilhada vai ganhar entregando o meu suor nas suas mozegostas, em troca de tudo isso? A liberdade garantida de caminhar nas ruas sem tornozeleira. A liberdade maravilhosa de dormir em camas com colchos ortopédicos e travesseiros macios nas suas belas casas gigantes e no embeliches sujos de sangue de um sistema penal desumano. Eu tomarei para mim a pesada e espinhosa responsabilidade de liquidar as penurias financeiras das fraudes das quais eu era inocente, assumindo a imagem de uma profissional exemplar que este tentando reconstruir os destroços que Vox deixaram para a TRS. Eu forneio para Vox a blindagem jurídica e social perfeita para que se retire no papel das paticas e deprimentes vítimas desavisadas que sofreram nas mãos de maus e traidores funcionários e parceiros desleais, mantendo uma fachada social digna perante a alta sociedade snob na qual Vox adoram exibir os seus bens. O Diogo fica aqui, recebendo seu ridículo sauril mimo estabelecido pela lei brasileira em conta sauril oficial. E eu assumo o trono da diretoria como rainha soberana de um faturamento gigantesco que em breve ultrapassará a marca de 100 milhões de reais declarados na luz do dia aos olhos da lei, trabalhando com importais registradas de forma lícita, recolhendo impostos suados em todas as vias. Um jogo absolutamente limpo e implacável. Menos de 35 dias turbulentos depois daquela reunião inesquecível, todos os trâmites burocráticos e arranjos legais complexos foram finalizados em cartões sigilosos com um chima de escrio jurídica pela elite da advocacia paulista contratada. Após assinar pesados acordos de delaw em sigilo e leniência corporativa confessando a existia de meras rotas de contrabando, e pagar dívidas gigantescas referentes a impostos atrasados e multas escorchantes, Tor Santos evitou miraculosamente a prisão em regime fechado. Ele foi condenado pelo tribunal a cumprir prisão domiciliar leve, usando uma discreta tornozeleira, ao do bloqueio total de seus fundos bancários ocultos e bens secundários bloqueados previamente, transformando-o em um aposentado frustrado. Diogo foi submetido a uma longa e humilhante pena de trabalhos comunitários de rios varrendo pras plicas nos fins de semana e a frequentar cursos estatais de reabilitação comportamental para aprender nois psicas de tica e limites legais nos negócios civis, enquanto tentava não perder a vergonha na cara a cada instante na calada exposta. Mariana, que pessoalmente se responsabilizou de cabeça erguida perante a justiça por pagar aos poucos com dinheiro limpo e rastrevel as absurdas indenizais cobradas pelo Estado Nacional, tornou-se, oficialmente de direito absoluto, a proprietária inquestionável, implacável e admirada da refundada corporal reestruturada Logistics Service Importal. Em uma bela e ensolarada terça-feira, Mariana relaxava confortável na poltrona do presidente na sala principal e luxuosa da empresa, exatamente no mesmo espal, com vista para a cidade viva, onde, uns 2 meses antes, Tor Santos havia massacrado,
Berrando injúrias nojentas e chamando aos prantos de mulher fracassada e empregada em tio descarvel da família dele, querendo impor-la na sarjeta e jogue-la ao lu de forma cruel para os lobos famintos na avenida engarrafada. Agora, aquele sorriso sutil, astuto e extremamente vitorioso no seu rosto limpo era um testemunho contundente do poder inabalvel da frieza feminina que ele nunca desconfiara que ela possua no fundo de sua alma inabalvel diante dos problemas insupervíveis e gigantes. Atrás da sua parede grossa de vidro impecavelmente limpo, os novos funcionários da sede caminhavam concentrados com processos logísticos corretos pelas largas e elegantes mesas abertas iluminadas de seus departamentos. Todo o ambiente de estresse opressor, antes marcado pelos gritos animalescos contínuos do ditador que ela banira para sempre de seu império reconstruído, foi sumariamente transformado em uma ordem impressionante. Duas tímidas batidas na maneta forte da porta pesada quebraram o cio-cio focado na mente calculista dela que processava centavos lucrados nas cargas de mercadorias no mundo real fora dali, no galpo limpo. Diogo, cabisbaixo, entrou na majestosa sala. Dona Mariana, os meus relatrios completos de sadas dos ptios, com cada guia de impostos J carimbados para as balsas legais, J estou prontos para hoje de manhã. O motorista do turno vai comear em poucos minutos, ele sussurrou as poucas palavras com extremo e evidente pavor em suas expresses submissas. Eu agradeu imensamente o esforo braal do turno, Diogo. Deixe a sua pasta organizada, por favor, ali em cima da minha pilha menor de pennias para minha posterior aproval demorada de praxe no expediente semanal do dia. O ex-marido medroso balanou afirmativamente a sua postura corporal abatida de escravo remunerado legal, relutando a sair da porta da majestosa chefia feminina para o show dos trabalhadores comuns, os quais antes humilhara durante toda a juventude protegida na aba escura de sua impiedosa-me, presa pela depresso atual das grades das punis da alta justiça implacável. Mariana, Dona Mariana da presidência soberana e senhora do meu futuro incerto e duro no mundo real dos negócios suados, se a senhora de fato me permitisse o atrevimento momentâneo, e se eu abusasse desse segundo a mais para fazer uma única pergunta estritamente de caráter mais pessoal para tirar as pesadas vidas perturbadoras do peso da minha alma torturada nas noites sombrias da minha escurida solitria onde vivo abandonado, seria viver o avô que me escutar em cio-cio por um breve milsimo de tempo. Precioso. Mariana recostou de forma confortável todo o seu corpo forte e incansível na macia poltrona cara revestida perfeito no melhor couro nacional, comprada à vista no mercado paulista. Ele bem alto no horizonte azulado do esplendor urbano continuou de 10 milhas de cidades barulhentos nos carros buzinando e cruzando apressados os becos paulistanos, o lindo sol amarelo invadia brilhantemente os cantos perfeitamente harmoniosos de tudo no novo recinto dela. As flores puras dos lindos bucus, recebidos e pagos com honras pelo parceiro estrangeiro REC captado base de competição profunda real nas duras reuniões em Inglus comercial impeccável na semana passada, balanavam doces no perfume caro natural que inundava todas as gavetas preenchidas do local. Pode falar sim de uma vez, garoto do almoxarifado de segunda classe, não me atrase os fluxos de rios rentáveis da companhia grande com essa timidez de covarde J conhecida na Faria Lima inteira que se assusta das sombras de si próprio perante mulheres frias de coragem. Mas seja bem breve antes de eu te aplicar pesadas advertências disciplinares na folha de ponto mensal de hoje, ordenou de maneira seca, autoritária e letal, que não admitia de forma alguma a possibilidade espida de brincadeira rontica adolescente no escritrio da diretora implacável. Vogue, ou a senhora dona presidente, teria sido a principal mandante vingativa e impiedosa no planejamento antecipado com extremo prazer calculista macabro escondido nas mentes demoníacas e feito o roteiro criminoso dessa nossa total runa coletiva e térgica dos santos inteiros. A partir daquelas noites obscuras que NS rimos da nossa ignorante desateno familiar de suas quietas investigais invisíveis e assustadoras na nossa retaguarda do caixa 2 descontrolado e cego vista humana comum da minha fraca do meu velho e chorurtor? Vogue chamou os delegados e plantou nossas provas com requintes doentios na delegacia da PF e cravou a faca fria afiada sem dê pelas nossas costas desarmadas e inocentes e abaladas na rua. Mariana balanou negativamente em negão suave.
não perdendo jamais nenhum pingo sutil da sua inegvel pompa vitoriosa adquirida e blindada a ferro contra a choradeira de fracos que cruzavam de joelhos nas suas portas suplicando comida nas marmitas de esmola do departamento de pessoal da firma de capital de milhas e lucro, os absurdos legalizados perfeitamente na planilha clara do cofre central auditado por especialistas rigorosos das bolsas reais internacionais bilhonias na atual vida louca. Veja a beleza sutil da verdade limpa no fundo, garoto amedrontado das caixas logísticas e medocres da rua. A receita dura estatal foi que conseguiu, sem suor meu ou dedo podre na legal covarde telefonica nos canhotos errados que o Marcelo falido e burro cometeu na sua fuga medonha aos policiais corruptos da banda de L. O sistema de rastreio esmagador os apanhou pelas burrices amadoras gritantes das falcatruas sem tamanho nos livros frios e rasgados na pressa errada sem disfarces amadores estidos de idiotas nas notas paraguaias sem carimbos oficiais escondidos ali nas planilhas bobas, abertas sem senhas seguras ou pesadas do meu proprietor choro no pendrive barato no bolso de terno furado. Eles sozinhos despencaram e mergulharam os chapuz todos no polvo tido sujo sem volta. A maravilha natural de quem observa o desmoronamento estido no momento certinho, no segundo estrito da oportunidade e chance abençoada divina sem precisar se abaixar do pedestal lindo e chique nos sapatos salto no meio dos imundos restos de ladres fracos desmascarados. Eu somente fui rida na coleta do lucro lucito em cima de ossos seis dos derrotados podres perdedores nas ruas imundas no dia da blitz feia e aterrorizante armada por terceiros desconhecidos. Foi justiça cega pura caindo nos vossos caprichos egoístas do mundo de corrupto intio e fugiu dos espertinhos. O ex-companheiro arregalou a imensa dor invisível interna refletida amargurada na água assustada fraca no seu olho perdedor no fundo por cego, concordando submisso que ela intelignia monstruosa fatal. O papel maldito em tio de divril final total unilateral da vida ftio de casado lixo ser assinado sem nenhum centavo ganho a mãe no oficial juiz frio da pesada e cruel vara implacável e familiar, meu amado subalterno coordenador lixo em tio de cargas. Saia da presena executiva rentvel maravilhosa. Volte insignificante sujeira das suas vassouras e paletes estragados manchados fora daqui nos galpes velhos nos fundos, onde vou no fedorento incomode o aroma purificado rentvel no escritrio maravilhoso meu. Ele confirmou cabisbaixo trulo nos passos pequenos submissos fracos arrastando nos fundos, e bateu as buas pesadas na fuga, desaparecendo miseravelmente escurido da mediocridade do subsolo dos fundos nas suas punis cruz humilhantes varrendo rua no vento impiedoso de suor na testa manchada suja da sua desonra moral no inferno pago doloroso dele nas mãos dela por anos e cadas torturantes cruz, dirias castigadas neles nas praias na lixeira plica amarguradas no choro dele invisível na sólido. Inquebranvel nas noites ruins atormentadas medonhas escuras chorosas sem parar. A luz na tela viva acesa bonita do iPhone nobre carcimo dela vibrou a chamada forte nova rentvel. O brilho unido perfeito mostrou nitidamente a identificar o imundo insistente gravada na rede cega burra fraca mentirosa. O nojento parceiro mafioso falso covarde imundo de corrupto. Marcelo Peixoto falso amiguinho fugido safado das rota norte roubada nos golpes sujos velhos nas matas fechadas amasnicas imundas escondidas lixo fraco das delegacias atrasadas. Ao amada presidente de Finanas blindada brilhante nova patroa poderosa do mercado forte paulista. Grasnou a nojenta voz dica rastejante asquerosa do babo pilantra assustado amador fugitivo covarde suado choroso babo desesperado sensada tentando voltar no choro fingido patico covarde amarrado rastejando nas trevas da lama medonha escondida. Ser abençoado o momento maravilhoso glorioso dos lucros infinitos e seis rentvéis de propinas milhonias que ganharemos se dividirmos os que carcimo importado delicioso suave fino bom belo lindo e fofo era escondidos com jantares noturnos pecaminosos suados calmos nossos, bem gostosos quentes e ardentes luxuosos calmos e sorridentes nos abraus finos escondidos carinhos e ronticos beijos e massagens, para alinhar novas licitais quentes gigantes obscuras criminosas e seis milhas de novo bem. Gostoso NS no sigilo secreto sujo bem ardente sensual rico e bilhão-rio gostoso NS escondidos no escuro amor ardente da noite criminosa paulistana livre sem provas seis no bolso grande meu e teu. Mariana suspirou forte limpa pura linda soberana de honestidade cega rida e impiedosa Justina Balvel firme nas regras rentvéis brilhantes litas ricas do jogo impiedoso limpo novo construdo limpo o cito do zero seguro na fortuna eterna oficial de taxas boas ricas. Recolhidas legais nas contas cheias fortes pesadas litas no verde rentvel bonito dela S.
O senhor demente doentio velho ou surdo burro surdo amador da lata do lixo medonho do inferno criminoso velho pobre sujo nojento perdedor medocre burro caloteiro da misria escondida fedorenta. Eu atendo vermes imundos como tu da tua quadrilha fedida somente na presena implacável dura fria armada letal cortante dos nossos auditores contra escarcimos fardados cruz sem dê no meu saguo vigiado por lentes frias no meio claro da rua plica de 10 horas. Fique longe, podre nojento lixo perdedor da misria, ou mando algemas nas tuas patas medonhas suadas rastejantes e fedorentas porrada policial armada e fuzil cortante letal a mãe cedo no teu cafofo intil miservéu de pobre burro caloteiro intil sem moral e fraco. Ela travou forte frio duro a batida surda da tela, derrubando o lixo falido morto de volta pro escuro esgoto escuro dele covarde escondido nas matas fugido miservéu patico falido fedorento intil rato de lixo nas trevas punitivas justas dos fracos ignorantes perdedores. A vitriacita brilhante blindada oficial justa eterna dela pesava linda e rica bonita pura honesta livre rentvel fortima milhonia gostosa nos neros maravilhosos azuis do relatril grosso novo lindo grande bonito na mesa cara linda de madeira perfumada rica. Salva, rica, dona forte patroa invicta maravilhosa eterna soberana rainha viva linda de tudo sol, dinheiro limpo e sucesso puro e livre. Fim glorioso brilhante de vida.